Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia, e o vídeo de hoje é o review e o unboxing da WMark NG9000. Eu sei, eu já gravei um vídeo dessa máquina, mas quando eu gravei era do protótipo. Agora é o lançamento oficial da WMark. Essa daqui é da própria WMark. Então vamos dar uma olhada na caixa e vamos ver aqui as primeiras informações que a gente descobre sobre a máquina. Segundo as especificações do fabricante, essa máquina ela possui 9.000 RPM na lâmina, ela leva 3 horas para carregar e trabalha cerca de 120 minutos. Ela tem um ajuste de 5 levels de alavanca, uma grande capacidade de lítio de bateria e ela é uma máquina sem fio. E um ponto muito interessante nas máquinas de motor magnético é que essa máquina ela possui uma bateria de 4.400 mAh, porém ela trabalha cerca de 2 horas, porque o motor magnético ele demanda um pouco mais de bateria. Mas eu já utilizei essa máquina e na minha opinião ela passa de 2 horas de uso contínuo, tá? Dá umas 2 horas e meia mais ou menos. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso unboxing e vamos ver o que acompanhou aqui a nossa WMark. Então aqui abrindo a máquina, ela veio o manual de instruções da WMark, um pincel de limpeza, pentes guias, veio bastante pente guia, tá? Veio da numeração meio até a numeração número 5 e são pentes muito bons, com acabamento muito premium, não são pentes magnéticos, mas são pentes muito bons. Uma coisa que eu notei aqui na caixa logo de cara é que ela não acompanhou o óleo lubrificante. E isso é uma coisa que realmente não está vindo em algumas máquinas da China. Normalmente vem nas máquinas que estão lacradas apenas, por conta do transporte. Tem essa questão do óleo não tá vindo. Carregador, cabo USB. Carregador é a fonte de carregamento e o lado positivo é que já é o padrão de carregamento do Brasil, tá? É os dois plugs EU, muito mais fácil e muito mais prático para carregar. O carregador dela, padrãozinho das máquinas da WMark, tem algumas máquinas da Kemei também que possuem o mesmo padrão de carregamento. Agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa e vamos dar uma olhada na nossa WMark NG9001. E uma coisa interessante é que como eu gravei o vídeo de protótipo dessa máquina, antes dela ser lançada oficial, eu tenho algumas coisas para comparar em relação às duas e ver se a WMark ela mudou alguma coisa, se ela evoluiu em relação ao protótipo ou se ela só colocou a marca dela ali. Cara, que máquina sensacional, achei muito bonita essa máquina. A pegada dela é uma pegada um pouco diferente, mas é bem confortável depois que você acostuma. Então eu vou remover aqui ó, o protetor de lâmina, ela veio de fábrica com uma lâmina taper, aparentemente a mesma lâmina que veio na versão anterior, tá? No protótipo da máquina. A alavanca catracada dela eu acho muito boa, porque é o mesmo projeto de alavanca da Gama, da Stylecraft, por exemplo. É uma alavanca extremamente confortável na hora de trabalhar, de 5 levels, tem um clique muito bom. A parte de baixo dela, ela tem essa parte para pendurar a máquina. Isso aqui eu já acho um ponto negativo na minha opinião, porque ela não tem algo retrátil ou algo do tipo. O que você pode fazer é deixar ela assim, mas isso já te impede de deixar a máquina de pé, por exemplo. Então uma coisa interessante para quem não gosta de utilizar seria remover isso daqui. Na minha eu tinha removido porque eu não gosto de trabalhar. Vamos ouvir o ruído da máquina. É uma máquina extremamente silenciosa, essas máquinas de motor magnético, e um ponto muito interessante é que assim, essa WMark NG9001, ela já está numa segunda versão, vamos dizer assim. A nova WMark NG9001, ela já está vindo com uma lâmina diferente, que a WMark promete ser uma lâmina DLC. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns dos inscritos, e eles têm falado para mim que na realidade a lâmina ela não é toda em DLC. Ela é preta na parte traseira, parece muito com DLC, mas na parte da frente, a parte interna dela, ela é prata. Então pode ser que ela seja apenas uma lâmina revestida em DLC e não seja uma lâmina toda em DLC. Mas conversando com o pessoal, eles falaram que essa lâmina ela não é tão boa, então você vai ter que acabar trocando a lâmina de qualquer maneira. Eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com a lâmina taper, mas eu não gostei muito dessa lâmina da WMark NG9001. Eu prefiro substituir a lâmina, colocar uma lâmina da Mad Show, da Pop Barbers, aí a máquina fica um trator, fica um canhão, ela vai ficar mais silenciosa e vai cortar ainda melhor. Uma coisa que eu notei em relação a essa máquina comparada com o protótipo é que essa máquina ela corta mais, ela corta melhor do que o protótipo, tá? Eles devem ter mudado alguma coisa, deve ter mudado algo ali na lâmina, não sei se na lâmina ou no motor, mas ela tá cortando um pouco mais. E sim, é uma máquina um pouco mais pesada, mas ela tem um peso muito
muito bem distribuído. Muita gente estranhou no começo por conta dela ser uma máquina totalmente reta, né? Não é muito ergonômica na hora de segurar, e por ser um pouco mais comprida também do que as convencionais, ou por passar o ar de ser uma máquina mais comprida, né? A parte de trás dela, por exemplo, não tem nenhum lugar para você apoiar os dedos, para encaixar, então você segura do jeito que você achar melhor e mais confortável. O botão de liga e desliga central eu acho sensacional, principalmente para quem é canhoto, que tem muita dificuldade de estar ligando a máquina desse lado. Com o botão central é muito mais fácil. Isso é um ponto extremamente positivo. A ergonomia dela aqui é um pouquinho mais fina, mas ela é muito boa na hora de segurar, você acaba se acostumando. É uma máquina assim um pouco mais pesada, mas que possui o peso muito bem distribuído. Cara, essa máquina, na minha opinião, ela é sensacional pelo preço de custo dela e pelo que ela entrega. Essa máquina com uma lâmina de cerâmica, uma lâmina da MediShow, fica sensacional. É uma boa opção para ter na barbearia, como uma segunda máquina para te auxiliar ali na hora de fazer uma raspagem total do cabelo, limpar toda a lateral com mais agilidade e ganhar mais tempo no dia a dia. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de agradecer a Zohan Barbers por ter me disponibilizado essa máquina para poder trazer o review para vocês e mostrar ela na prática. Muito obrigado, gratidão, e lembrando que o link da Zohan Barbers com desconto está na descrição. Não se esqueça de contratar o Zohan Barbers pelo link da descrição para você ter o seu desconto especial, beleza? Então vamos dar uma olhada na pesagem e no teste de RPM da WMark NG9001. (9.043 RPM), uma máquina que promete na lâmina 9.000 RPM. Realmente ela é uma máquina um pouco mais pesada do que as tradicionais, mas é uma máquina que tem um motor diferenciado, né? Uma máquina com motor magnético. E levando em consideração que essa máquina da WMark é a melhor opção para máquina de motor magnético do momento em relação a custo-benefício. Se você quer adquirir a sua primeira máquina de motor magnético, essa é a sua melhor opção, porque o motor é o mesmo, tá? Você vai ter o mesmo motor aqui, o mesmo motor na Gamma, o mesmo motor na Kiep, só que com um custo muito menor. E o que vai mudar ali? Somente a ergonomia. As demais máquinas vão ter uma ergonomia um pouco diferente, mas se você quer testar o motor magnético, quer ter a sua primeira máquina de motor magnético, essa é uma excelente opção. E não só por isso também, é uma máquina muito boa, cara, eu gosto demais dela. Essa daqui vai ficar comigo no arsenal, eu só vou trocar a lâmina dela. Eu gosto muito da lâmina da MediShow, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto da lâmina Fade da MediShow, que nada mais é a mesma lâmina Fusion da Gamma. A única diferença é que a lâmina Fusion da Gamma é uma lâmina DLC e a lâmina da MediShow é uma lâmina tradicional, mas na hora do corte é a mesma coisa, são lâminas sensacionais. Agora vamos dar uma olhada na WMark NG9001 na prática. Não tenho o que falar, a máquina é sensacional, máquina extraordinária, muito boa. Gosto demais do corte dela, eu acho uma máquina extremamente ágil na hora de cortar. A bateria dela, na minha opinião, dura pouco mais de 2 horas, o que é suficiente para estar trabalhando na barbearia por muito tempo. Você terminou o corte, coloca para carregar ou tenha 2 máquinas para estar revezando. Seria perfeito você ter uma máquina de motor sem escova. Lembrando que a gente tem várias opções boas agora no mercado. A Zohan Barbers está com a nova Low Pro lá, que na minha opinião é uma das melhores máquinas da atualidade. Então tenha uma máquina de motor sem escova ou motor rotativo e tem uma máquina de motor magnético. Aí você vai estar servido para atender seu cliente da melhor maneira possível e acelerar muito os seus cortes. A alavanca dessa máquina, na minha opinião, ela é sensacional. Eu gosto muito de trabalhar com máquinas com alavanca catracada. Atualmente, eu confesso que eu tenho muito mais dificuldade de trabalhar com uma máquina que não tem alavanca catracada do que com uma máquina catracada. Porque eu já me acostumei, eu vou fazer o fade, eu dou só um toquinho, eu sei exatamente onde eu tô. Às vezes na máquina de alavanca tradicional, você tem que abaixar, mas você tem que dar uma conferida se realmente tá ali
subir onde você deseja, para você não subir uma marcação ou não fazer um lado diferente do outro. Então, na minha opinião, a alavanca catracada é algo sensacional e essa alavanca aqui, ó, tá de parabéns. O ponto negativo, na minha opinião, vai pro quesito da lâmina, tá? Eu não gostei do projeto da lâmina. Não é porque é uma lâmina taper, tá? É porque eu realmente não gostei do projeto. E eu acho que o maior problema dessa máquina, ela não está nem na lâmina superior. Ela tá na lâmina inferior, que acaba que ela é um pouco grossa demais, ó. Vou tentar focar aqui. Acaba que ela é um pouco grossa demais e não tem muito espaço ali para a lâmina correr. Acaba que gera um pouco mais de atrito e um atrito desnecessário. Eu acredito que só substituir essa lâmina inferior por uma lâmina de cerâmica, a máquina já vai virar outra coisa. Mas se quiser e se puder, troca as duas lâminas, que daí você vai estar muito servido de máquina. A ergonomia da máquina eu não vou reclamar, tá? Porque é uma ergonomia que eu já me acostumei a trabalhar, é muito prático e eu vejo muita gente trabalhando de maneiras diferentes, o que é legal, porque você pode trabalhar do seu jeito. Tem gente que pega a máquina mais aqui pra frente, tem gente que pega ela mais aqui pra trás e tem gente que trabalha com a máquina desse jeito. Eu tô me habituando a trabalhar com a máquina desse jeito na hora de tirar uma marcação. Eu achei muito prático, é muito fácil na hora de fazer, e essa máquina possui uma ergonomia muito fina, o que é muito bom para você segurar ela desse jeito. Aí você vai trocando a alavanca aqui e vai fazendo esse movimento ali na hora de fazer um movimento em C. Então eu gostei da ergonomia dela, apesar de ser algo diferente. A gente tem que estar com a cabeça aberta e ver que nem todas as máquinas vão possuir a mesma ergonomia, que é algo diferencial, que é algo diferente. Então eu gostei demais da ergonomia. LED indicativo de bateria, muito bacana também, eu vou ligar ela aqui. E esse LED aqui, quando a bateria está se esgotando, ele vai piscar, ele vai acender. Então é uma máquina muito bacana. Poderia sim ter um LED indicativo de bateria aqui mais tradicional, mostrando porcentagem ou horas, algo do tipo. Mas é uma máquina muito boa que, na minha opinião, ela vale o preço, tá? Tá muito bacana esse projeto da WMark. Outro quesito muito importante que a gente tem que levar em consideração, e não é só em relação à WMark NG 9001, mas todas as máquinas de motor magnético. São máquinas que demandam um pouco mais de lubrificação, tá? Você tem que estar lubrificando ela com mais frequência, deixar a lâmina dela bem lubrificada, para ela não aumentar o ruído e não vir a danificar a sua plaqueta ou algo do tipo. Por ser um motor extremamente potente, ele seca com mais frequência do que um motor tradicional. Então mantenha ela bem lubrificada ali, que ela vai te auxiliar a fazer o seu trabalho muito bem, beleza? Então é isso aí, pessoal, tô deixando mais 2 vídeos aqui no card para vocês continuarem consumindo conteúdo de extrema qualidade. Lembrando que o link da Zohan Barber está na descrição. Se tiver alguma dúvida, corre lá, chama ele, me chama no Instagram, que vai ser o maior prazer tirar a dúvida de vocês, beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.